Quero iniciar o estudo de hoje lendo com os irmãos o texto que se encontra em Apocalipse 14, verso 6, a primeira mensagem angélica. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. A relação dos seres humanos com Deus, irmãos, sempre deve ser uma relação de adoração. Adoração, louvor, lealdade, obediência. É dessa maneira que se manifesta a adoração, através do louvor, através dos cânticos, através da obediência, através da lealdade. O título do livro de Salmos, em hebraico, na Bíblia hebraica, é Louvores. E o estudo de hoje tem como título Salmos na adoração do antigo Israel. O ponto principal, irmãos, da nossa relação com Deus é louvá-lo. E a nossa lição apresenta, logo na primeira pergunta, vários textos que mostram como é que se deve louvar a Deus, ou por que se louvava no livro de Salmos. Primeiro, Crônicas 16, 7. Davi compôs um salmo para louvar pelo retorno da Arca da Aliança a Jerusalém. Era uma alegria completa a volta da aliança, e por isso Davi, então, compôs um salmo. Neemias 12:8, os levitas dirigiam louvores pela volta do povo para Jerusalém após o exílio na Babilônia. Sabe, irmãos, nosso Deus é um Deus de comemorações e de louvores. Nas comemorações nós devemos louvar, nós aprendemos a louvar a Deus pelos seus atos salvadores, pelos seus atos redentores, pelo seu poder. Salmo 18:1, um cântico de Davi, após ser livre dos inimigos e de Saul. A liberdade, a tranquilidade agora de não ter inimigos. Salmo 31, cântico para a dedicação do templo. Ao dedicar o templo, foi feito um cântico especial para comemorar esse evento. Salmos 92:1, cântico para o dia de sábado. Ora, para cantar todos os sábados, memorial da criação, presente de Deus para cada um de nós. Salmo 95:2, louvor a Deus, a rocha da nossa salvação. Aquele em quem nós podemos nos firmar, onde nós podemos nos firmar sabendo que estamos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Salmo 145:2, louvor pelas maravilhas do Senhor, pela criação e pela redenção. Como deve ser, irmãos, a nossa relação, a relação dos crentes hoje, do século 21, com os Salmos? Veja o texto, o conselho do apóstolo Paulo em Colossenses 3,16. Ensinando e admoestando com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. O apóstolo Paulo está falando assim, vocês devem praticar com cânticos espirituais, com salmos e com hinos, dessa maneira, louvando ao Senhor. Texto de Tiago 5,13, nós ainda vamos ver esse texto várias vezes ao longo do estudo desse trimestre. Está alguém contente? Cante louvores. Você está feliz pelo que Deus tem feito? Cante louvores. Manifeste esses louvores através dos salmos. Repita os salmos de louvor. Faça com que os salmos sejam uma constante na adoração. Os salmos se constituem um elemento indispensável da adoração e do louvor para Israel e, portanto, deve ser também para nós hoje. Nós não podemos dispensar os salmos, achando que foi somente para aquele tempo ou para a nação hebraica, mas para todos os crentes ao longo de toda a história. Veja o texto da nossa lição. Os salmos não apenas acompanhavam a adoração do povo, mas também o instruía sobre como deveriam adorar a Deus no santuário. Não era somente um elemento de adoração, de louvor, mas era também um elemento didático para ensinar a verdadeira adoração. Jesus orou com as palavras do Salmo 22.
conforme está lá em Mateus 27:46. Deus meu, por que me desamparaste? Esse era um texto do Salmo, da Bíblia no tempo de Jesus. Os salmos também tiveram um lugar significativo na vida da igreja cristã primitiva. Veja o texto de Efésios 5:19. Como Paulo aconselhava, aí um outro conselho parecido com aquele de Colossenses 3:16. Vamos ver. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Essa deve ser, irmãos, o estudo do livro dos Salmos, a repetição dos Salmos. Deve ser um elemento da adoração de hoje, da adoração dos filhos de Deus hoje. Deve ser um elemento do louvor coletivo na congregação, na igreja, com a igreja plena. Deve ser também um elemento de adoração de grupos, de pequenos grupos reunidos, podem escolher salmos especiais para serem lidos e para servirem de louvor e de oração. E também devem ser elemento de adoração individual. Cada um de nós individualmente, nós podemos pegar os salmos, ler os salmos e lê-los como uma prática de oração, como uma prática de louvor ao nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, nos ensine a utilizar os salmos na adoração e que possamos adorá-lo de maneira correta, de maneira eficaz, utilizando a Bíblia, ou melhor, o inário do povo hebreu da antiguidade, o inário dos filhos de Deus naquele tempo e que pode ser e deve ser também o inário de cada um de nós hoje. Que Deus nos abençoe e que possamos louvá-lo através dos salmos.